Meus amigos, existe algo profundamente errado com o homem moderno. E o mais assustador não é o que foi perdido, é o fato de que ele nem percebeu a perda. Ele acorda, trabalha, consome, se distrai, dorme e repete. Vive em um ciclo constante de atividade, mas sem consciência. E no meio desse movimento incessante, 3 pilares fundamentais da existência humana foram silenciosamente arrancados. Sem revolta, sem resistência, sem sequer um lamento. E quando o homem perde aquilo que sustenta a sua alma, ele não deixa de viver, ele passa a existir de forma reduzida, fragmentada e superficial. A primeira coisa que o homem moderno perdeu foi a verdade. Em algum momento da história, a verdade deixou de ser algo objetivo, sólido e imutável, e passou a ser tratada como algo moldável, relativo, subjetivo. Hoje, cada um tem a sua verdade, como se a realidade pudesse se curvar à opinião. E isso não é um detalhe filosófico, isso é uma ruptura estrutural. Porque quando a verdade deixa de ser um ponto fixo, o homem perde o norte. Ele já não sabe mais o que é certo ou errado com clareza. Não sabe em que acreditar, não sabe para onde ir. E um homem sem verdade não é livre, ele é facilmente manipulável. Porque quem controla a narrativa controla a mente. A segunda coisa que foi perdida é a virtude. E talvez essa seja ainda mais visível. Embora poucos tenham coragem de admitir, virtudes que sustentaram civilizações inteiras, como disciplina, coragem, honra, temperança, foram lentamente ridicularizadas, distorcidas ou abandonadas. A disciplina virou algo opressor. O autocontrole virou repressão. A busca pela excelência virou perfeccionismo tóxico. E com isso o homem foi sendo treinado a ceder aos próprios impulsos, a evitar o esforço, a fugir da responsabilidade. O resultado é um indivíduo fraco, instável, que não consegue sustentar promessas, não consegue manter constância, não consegue governar a própria vida. E um homem que não governa a si mesmo será governado por qualquer coisa, pelo prazer, pelo medo, pelo sistema. E então chegamos à terceira perda, a mais profunda, a mais silenciosa e a mais devastadora: o transcendente. O homem moderno foi desconectado do sagrado. Ele foi ensinado a acreditar que a realidade se resume ao que é material, visível e imediato. Deus foi retirado do centro e no lugar ficou um vazio existencial disfarçado de liberdade. Mas o ser humano não foi feito apenas de matéria, ele carrega dentro de si uma fome de eternidade. E quando essa dimensão é ignorada, nada satisfaz. Ele pode conquistar bem, status, prazer, reconhecimento e ainda assim sentir que algo está faltando. Porque está. Sem transcendência, a vida perde profundidade, perde significado e perde propósito. E perceba a gravidade disso. Um homem sem verdade não sabe para onde ir. Um homem sem virtude não consegue caminhar. E um homem sem transcendência não sabe por que caminhar. Isso não é apenas uma crise individual, é uma crise civilizacional. Porque sociedades são construídas por homens. E quando os homens estão perdidos, a sociedade inteira se desestrutura. Mas existe uma saída, e ela começa com consciência. Você não pode recuperar aquilo que não reconhece que perdeu. O primeiro passo é despertar. É olhar para si mesmo com honestidade e perguntar: no que eu acredito de verdade? Como está o meu caráter? Existe algo maior guiando a minha vida, ou eu estou apenas reagindo ao mundo? E é exatamente por isso que o Instituto Zarael existe, que nós existimos. O Instituto não nasceu para ser apenas mais um produtor de conteúdo, não nasceu para entreter, nem para seguir tendências, nem para agradar o pensamento dominante. Ele nasceu como uma resposta a essa perda silenciosa que destrói o homem por dentro enquanto o mundo aplaude por fora. Nós existimos para restaurar aquilo que foi arrancado, para recolocar a verdade no centro, para reconstruir a virtude no caráter e para reconectar o homem ao transcendente. Aqui, a verdade não é negociável. Mesmo quando ela confronta, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela exige mudança. Porque só a verdade liberta o homem da manipulação e da confusão. Aqui, a virtude não é opcional. Ela é treinada, cultivada, exigida. Porque sem caráter não existe liberdade real. Apenas ilusão. E aqui o transcendente não é ignorado. Ele é buscado, respeitado, vivido, porque sem Deus o homem pode até funcionar, mas nunca se completa. O Instituto Zarael é, acima de tudo, um chamado para aqueles que sentem que algo está errado, mesmo sem saber explicar. Um chamado para aqueles que recusam viver no automático, que não aceitam uma vida rasa, que sabem, no fundo, que nasceram para mais.
Não é um caminho fácil, porque reconstruir exige esforço, exige renúncia, exige verdade. Mas é o único caminho que devolve ao homem aquilo que ele perdeu. Direção, força e sentido. Porque no final a pergunta não é apenas o que o mundo fez com o homem. A pergunta é: o que você vai fazer a partir de agora? Continuar vazio ou começar a se reconstruir?